Saúdo a cada um com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um aqui, e também você que nos assiste pelo vídeo. Que Deus abençoe ricamente e que neste dia, esta mensagem, talvez você nunca ouviu mensagem como esta, mas que esta mensagem realmente transforme a sua vida neste dia. Um dia aproximou-se de Jesus um jovem e disse: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus aproximou-se dele e disse assim: esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, porque são muitos as perseguições, as lutas que vêm contra cada pessoa que deseja realmente entrar pela porta estreita. Então, irmãos, Jesus disse assim: olha, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E quando, irmãos, estava cantando o hino aí, Face a Face, eu me emocionei, emocionei muito, porque tanto a criança, como o jovem, como a esposa, como o esposo, tanto um como o outro almeja realmente ver Jesus, almeja ver Jesus face a face. Até que corre atrás, procura, luta, ninguém não quer se perder. Mas muitos procurarão entrar, mas não encontram por essa porta. Então isso me entristece um pouco, porque cada dia, irmãos, cada hora que passa, parece que as coisas ficam mais, o caminho vai ficando mais apertado, e aí aquele que procurava entrar, parece que a sua fé desfaleça. Isso, se não buscar a Deus, isso vai acontecer. Por isso que as instruções de Deus esteja tendo um compromisso sério com Deus. Busque a Deus através da oração, estudo da palavra. E aí, naquele grande dia, realmente você vai ver Jesus face a face. Irmãos, a mensagem desta manhã tem como título: Com amor no lar. Com amor no lar. Eu venho sempre procurando ao Senhor que eu devia falar, e aí o Senhor me impulsionou a falar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto no que diz respeito a uma ligação conjugal, no que diz respeito a esposa e esposo, Não sei porquê, mas o Senhor me impulsionou a falar sobre isso, e aqui estou como um instrumento de Deus para realmente falar aquilo que Deus bota na minha boca. A Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 1 de Gênesis, que tudo que Deus fez era bom. Ali Deus fez separação entre a porção seca e a água, e Deus viu que tudo era bom. E a Bíblia diz que Deus fez dois grandes luzeiros, um que comandava a noite e outro o dia. E depois Deus diz que tudo era bom. Ou seja, ali no capítulo 1 tem a porção de mensagens, dita por Deus, onde tudo era bom. Tudo era bom. Mas a única coisa que Deus disse que não era bom, isso está lá no capítulo 2, no verso 28 de Gênesis. Lá Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora que seja sua idônea, ou seja, uma companheira para esse homem. E realmente isso aconteceu. Ali estava o homem, e Deus disse: não é bom que ele estivesse só. E Deus providenciou uma esposa, Deus providenciou uma companheira, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, era necessário ter uma companheira. E interessante que Deus fez
dar um pesado sono neste homem e tirou dele, ali do lado da costela esquerda, né? Tirou a costela e dela fez a sua companheira, né? Um simbolismo aí do lado esquerdo, simbolizando de que a mulher deve estar do lado sempre do seu esposo. E então Deus fez isso. E aí viu Deus que isso aí realmente seria bom. Mas, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia aí no livro de Gênesis. Eu creio que todos está aberto aí no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis. Então veja que Deus fez o homem e fez também a sua companheira. E automaticamente o que aconteceu? No versículo, no capítulo 2, no versículo 15 e o versículo 16, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente. Bom, aqui nós vamos meditar um pouco aqui. Após Deus ter feito a companheira do homem, porque viu que o homem só não seria bom, e ali agora Deus colocou no jardim. E ao colocar no jardim, no versículo 16, Deus deu-lhes uma ordem. Uma ordem essa que, se nós formos trazer para os nossos dias hoje, isso vai se transformar em várias ordens de Deus, né? Por exemplo, que ordem Deus daria para mim e você hoje? Que ordem Deus daria para um casal cristão colocado ali dentro do seu lar? Que ordem Deus daria para uma família ali no seu lar? Creio que seriam ordens que beneficiam toda a família. Creio que seriam ordens que seriam favorecidas no crescimento espiritual, não só do esposo, mas da esposa e também dos seus filhos. E nós sabemos que no casal saído das mãos de Deus recente, Deus colocou no jardim e disse: olha, este é seu, pode fazer o que quiser livremente, aí está tudo. Deus deu tudo, mas logo em seguida Deus deu também uma ordem: pode fazer de tudo, menos de tal coisa. Irmãos, o que aconteceria se aquele casal crente desobedecesse a ordem de Deus ali no jardim? Alguma coisa aconteceria, não bom, mas coisa ruim ia acontecer. E nós sabemos da história o que aconteceu com aquele casal ali. A minha pergunta quando Deus colocou aquele casal ali no jardim, o que estaria ali vigiando aquele casal? Quando Deus estabelece um casal cristão, o que está ao redor da casa vigiando aquele casal para destruir? Ali no jardim do Éden tinha uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e isso foi fatal. Ali estava, e mediante as ordens que Deus deu para aquele casal, aquele inimigo que ali estava, parece que foi mais forte do que as ordens que Deus deu para aquele casal. Embora a Bíblia diz que Deus todos os dias, pela viração do dia, ia ter com aquele casal, ou seja, todos os dias aquele casal tinha instruções de Deus. Todos os dias aquele casal ele era instruído por Deus. Mas no entanto, tinha ali de redor daquele casal alguém que queria frustrar os desígnios de Deus, porque nós sabemos que o objetivo dele é desfazer o que Deus faz. E nós sabemos o que aconteceu com aquele casal crente, casal amoroso,
um casal que realmente tinha Deus na vida, e por desobedecer às ordens de Deus, aí aconteceu algo muito ruim, irmãos. Os irmãos sabem da história, né? Lá estava uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quando nós vamos para o capítulo 3, os irmãos devem estar acompanhando aí, no capítulo 3, no versículo 12, vou pedir a alguém que lê conosco aí, o capítulo 3 de Gênesis, o versículo 12. O que é que diz aí no versículo 12? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então aqui está, olha o versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja uma troca, né, de desculpa. Isso acontece, irmãos. Aqui Deus diz, por que aconteceu isso? Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu fez eu comer do fruto proibido. E Deus direcionou para a mulher e diz: por que tu fizeste isso? Olha, a serpente me fez fazer isso. Ou seja, uma série de desculpas que aconteceu ali naquele momento. É interessante que ali está a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ela é o causador de tudo isso. Irmãos, geralmente nas famílias é assim, geralmente nos casais é assim, nos casais cristãos principalmente. A Bíblia diz no capítulo 10, no verso 10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Esta é uma obra do inimigo, é destruir aquilo que Deus constrói, é desfazer o que Deus fez. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 6, que o que Deus une não separa o homem, mas o objetivo deste enganador é destruir, é separar o que Deus uniu. Portanto, quando nós desobedecemos às ordens de Deus, naquele jardim que seria o nosso lar, e aí as coisas começam a ir de mal a pior. E aí um começa a botar a culpa no outro. Olha, esse esposo não presta, o esposo que o Senhor me deu não é esse. E de repente vem o homem dizendo: Senhor, a esposa que o Senhor me deu não é esse, a mulher não é essa. Então começa aquela série de desculpas, sabendo que quem está de redor é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Irmãos, eu crente, a esposa crente, os filhos crentes, não teriam motivos para que as coisas acontecessem como eu não quero que aconteça. Mas de redor está alguém que quer ver a destruição. Mas para aí, esse alguém que seria o inimigo de Deus, esse alguém que seria a antiga serpente Satanás, é mais poderoso do que Deus? Irmãos, veja, quando nós deixamos de desobedecer, quando nós desobedecemos a ordem de Deus, quando nós não estudamos mais a Bíblia, quando nós não reunimos a família, estudamos e fazemos o culto pela manhã, quando nós deixamos de ler a Bíblia, de orar, aí tudo pode acontecer. E aí as pessoas dizem: ué, por que tal família é tão unida? Olha, por que aconteceu tal coisa? Aquela família é bem sucedida, aquela família ela é exemplar aqui na nossa cidade. E por que está acontecendo tal coisa com aquela família? Não há ninguém que poderia compreender isso senão a própria família cristã. Isso aconteceu pelos méritos da família, porque ela quis, porque ela desobedeceu às ordens de Deus. Então, veja, uma coisa que está em foco
sobre a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás para destruir as famílias, está aqui, por exemplo, no capítulo 6 de Mateus. Então, quando eu deixo de seguir as ordens de Deus, automaticamente está colocado na minha mente algo que não seria muito bom, que para mim aparentemente seria bom, mas não seria bom, porque aí vem a destruição. Veja qual o foco do diabo. Interessante, irmãos, antes aqui do capítulo 6, lá no capítulo 4 ali de Mateus, Jesus passou por isso. Ele passou por essa luta, ele passou por essa guerra, ali no versículo 8 e 9, interessante, o capítulo 4, aí, antes do 6 de Mateus. A maioria dos casais hoje estão desfazendo, uma parte seria essas duas coisas aqui que nós vamos ler na Bíblia. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 4, o que é que diz aí? Então veja, Jesus aqui estava onde? No deserto. Jesus, ele acabou de ser batizado e foi direcionado pelo Espírito a um deserto, de acordo com o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. E lá foi tentado por quem? Pelo próprio diabo. E no versículo 8, o diabo levou ele num lugar bem alto, e ali mostrou todos os reinos do mundo, com o fim de quê? De adorar, de ser adorado. No versículo 9, o diabo disse: olha, tudo isso eu te dou, se prostardes diante de mim e me adorares. Irmãos, hoje acontece na vida de muitos casais, principalmente cristão. Eu estou falando com um casal cristão, eu estou falando com você que me assiste pelo vídeo. Talvez você é casado, é cristão, está passando por isso. Olha, meu amigo, minha amiga, a solução é Jesus Cristo. Esteja colocando a sua vida nas mãos de Cristo, não desobedecendo as suas ordens. Obedeça a Deus, guarda os seus 10 mandamentos, e aí você será bem sucedido. Então aqui está o inimigo dando tudo para Jesus para prostrar-se e adorar. Ou seja, o que está em jogo aqui é adoração. Quando nós vamos para o capítulo 6, que foi logo em seguida praticamente, Jesus agora, depois de ter passado por isso, depois de ter tido essa experiência, ele agora passa a experiência para os discípulos. Aí no capítulo 6, no versículo o 25, o que é que diz aí? Vou pedir a alguém que leia aí. Capítulo 6 de Mateus, o versículo é o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Então Jesus já tinha passado por isso, né? Ou seja, o inimigo mostrou tudo e disse: olha, tudo isso eu te dou se prostrares diante de mim e me adorar. Irmãos, ele oferece, foi dito aqui na escola, aqui logo mais cedo, que é o ponto que ele está trabalhando muito em relação a esse assunto. Hoje ele oferece muitas coisas que aparentemente boas, né? Parece que está tudo fácil, mas no entanto isso vai prejudicar a sua vida espiritual e também automaticamente a sua vida conjugal. Então aqui ele diz para os discípulos: não andeis ansiosos. Irmãos, a ansiedade hoje em dia é uma chave, né? Eu diria que é uma porta aberta para a depressão. Por isso que a doença do século é isso, é depressão, é ansiedade. Em casal cristão isso não deve acontecer. Nós devemos esperar no Senhor.
Jesus disse aqui: não andeis ansiosos. Não é não. Ah não, mas eu sou cristão. Sim, todo mundo quer ver as suas coisas em ordem. Mas ordem seria essa de acordo às promessas de Jesus Cristo. Não andeis ansioso com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa. E aí vai esclarecer qual é a sua ansiedade. Talvez a minha ansiedade pode ser um carro, mas eu como cristão eu vou andar ansioso por isso? Eu vou discutir, eu vou brigar com a família por causa disso? Não, eu espero no Senhor. Se Ele vê que eu mereço, aí sim, tudo bem, vem. Tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa. Então isso, irmãos, é o que está acontecendo nos casais cristãos. Se formos fazer uma pesquisa, é o que está acontecendo hoje em dia, é exatamente isso. O inimigo ele está trabalhando arduamente e principalmente nos lares cristãos. Isso está acontecendo. E aí quando eu não posso realizar tal coisa, aí já começa a discussão. Ah, é porque você é isso. E aí o esposo com a esposa: não, é porque você é isso. Irmãos, nada, ninguém é culpado. Sabe quem é o culpado aí? É a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. A única coisa que eu, como crente, a minha esposa crente e os filhos, é nos colocar aos pés de Deus e dizer: Senhor, nós estamos aqui, nos livra, nos ajuda a permanecer do teu lado todos os dias da nossa vida. E concluindo aí, irmãos, nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, temos instruções lá muito especiais. Segunda Pedro, capítulo 1, o versículo é o 9, diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Talvez aqui neste verso nós não compreendemos, porque Pedro aqui diz o seguinte: pois aquele que estais, estas coisas não estão presentes. Que coisa seria essa? Ele diz assim: essas coisas não estejam presentes, é cego. Que coisa seria essa? Quando nós vamos para o versículo 5, ele especifica que coisa deveria estar presente na vida do cristão, na vida do casal, na vida da mulher de Deus, na vida do marido, do homem de Deus, e também na vida das crianças e adolescentes. No versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Irmãos, é uma das coisas que todo cristão deve ter: domínio próprio e esperança. A esperança em Cristo Jesus, esperar no Senhor, esperar que o Senhor vai prover tal coisa, E o domínio próprio. O verso 7 diz: com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E aí, por isso nós compreendemos o versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. No versículo 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Irmãos, olha, eu achei isso muito interessante, porque aqui Pedro diz assim: olha, procurai, procurai com diligência, ou seja, com sabedoria, cada vez maior afirmar
né, esta eleição, ou seja, você foi eleito a realmente o povo de Deus. Então vamos cada dia mais nos procurar confirmar isso. Como que eu confirmo isso cada vez maior? Buscando a palavra de Deus. Hoje eu estou num estado espiritual talvez não muito bom, mas amanhã eu devo estar melhor, eu tenho que melhorar. É isso que Pedro aqui está dizendo. E no versículo 11, finalizando aqui, diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então é isso. É luta, irmãos. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Nós estamos realmente esperando Jesus Cristo. Mas enquanto isso não aconteça, há uma série de lutas, de problemas, de conflitos e também de decepções na vida do crente. Mas como eu vou suportar isso agora? Qual é a receita específica para me suportar e chegar até lá? Né? Aí entra o cuidado, aí entra a luta, eu vou correr, né? Paulo disse assim: olha, eu sigo o alvo. Então, seguir o alvo, e outra hora ele disse assim: eu esmurro o meu corpo. Enquanto ele olha o alvo, que é Cristo Jesus, ele está esmurrando o corpo. Ou seja, a luta é grande. É grande. E para mim chegar lá, eu tenho que estar lutando. Por isso, nesta manhã, eu falo com os jovens que é grande a luta contra os jovens. Não é fácil, né? Falo com o marido, falo com a esposa que me assiste pelo vídeo. Não é fácil, né? Não é fácil você se desfazer do seu esposo, ou a esposa desfazer do esposo, e os filhos ficam lá de lado. Você já parou para pensar isso? Hein? Você ama seu filho? Eu creio que você ama seu filho. Portanto, olha para isso, olha para os filhos, e automaticamente olhe para as ordens que Deus te deu no seu lar, porque não é fácil isso. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos ajude realmente a estar enxergando como filhos e filhas de Deus. Este é o meu agradecimento nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.